Olá, amigos do Paz e Bem, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Hoje estamos aqui em Venda Nova, o programa Paz e Bem vem em Venda Nova, conversar com o padre Luiz Carlos Vitorino. Veio de Magé e agora está aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Padre, muito obrigado pelo seu sim, estar participando do nosso programa. Padre, eu vim aqui conversar com o senhor sobre questões do trabalho que o senhor está realizando aqui. Como é que o senhor vindo de Magé, experimentando esse frio maravilhoso de Teresópolis, como é que está sendo, como é esse trabalho que o senhor realiza aqui na região? Graças a Deus tem sido para mim um presente, porque aqui está sendo meu primeiro ano de sacerdócio, né? Minha primeira paróquia, meu primeiro amor, como dizem os padres, né? Nossa paróquia é aquela que nós abraçamos, é a nossa missão, né? Então, a nossa esposa, né? A igreja é a nossa esposa, então essa eu levo como a minha esposa, o meu trabalho, a minha missão, então meu primeiro amor. Então, mas tem sido assim, pessoalmente, particularmente, né? Uma grande alegria e um grande aprendizado por ser a primeira paróquia, é aqui que eu estou aprendendo a ser padre. E a missão é muito grande. Nós temos 18 capelas, um povo numeroso, graças a Deus. E né? Bem espalhado, né? Sim, distantes, né? Bem distantes as comunidades uma das outras, até então, por isso mesmo o bispo vai trabalhar para poder separar a nossa paróquia, né? Criar a nova paróquia lá do Bom Sucesso, exatamente por causa do trabalho ser muito grande, né? Então, não estou sozinho aqui na paróquia, eu sou o vigário e o pároco é o padre Everaldo, e vim para colaborar com ele, né? Então tem sido para mim uma missão extraordinária, muito, muito grande, né? Porque os meus outros irmãos no sacerdócio, somos 3, eles todos estão com vários outros padres e paróquias pequenas, né? E eu fui premiado com um trabalho bem grande, né? Mas claro, né? Nosso Senhor nos confia a missão que nós podemos realizar, né? Diz o Papa Bento, Deus confia talvez a missão maior aos seus melhores soldados. Não estou dizendo que eu sou o melhor soldado, né? Mas porque Deus talvez acho que a gente tem, né? Capacidade para poder suportar mais, né? O trabalho. Bom, estamos tentando levar a graça. Ele não escolhe mas capacita os escolhidos, né? Isso, a gente sabe que ele está fazendo isso, né? Até porque o trabalho é muito grande, são 18 capelas espalhados pelo interior de Teresópolis. A gente às vezes esquece de perceber isso, mas as estradas nem muitas das vezes são as melhores. Não ajuda muito. Né? A comunicação é um pouco difícil nessas regiões, né? Porque a gente está falando de uma área ainda rural. Sim, né? exatamente. Então, é uma realidade diferenciada, às vezes, no centro da cidade, da igreja de Santa Teresa, do Alto, né? Da Barra, enfim, é um pouco diferente. Mas, padre, o senhor sabe que eu vim aqui de uma forma muito especial, né? Falar sobre uma missa que o senhor realiza. Uma missa que é eu até falo, né, de cura e libertação. O senhor já me exortou em relação a isso. Gostaria que o senhor fizesse isso de novo, né? Exato. E a gente pudesse entrar nesse universo, para a gente poder conversar sobre isso, até porque para as pessoas poderem entender o significado da missa, né? Às vezes você está na missa e não está entendendo, não sabe por que isso existe. Né? E existem essas relações dentro do próprio universo da Santa Missa, né? Claro, exato. Então, essa missa, né, nasceu do meu desejo de reunir o povo, reunir o nosso povo. Ter um dia em que nós pudéssemos reunir a paróquia inteira, que são 18 comunidades e são muito longe, né, como dizemos. Então, uma forma de nós trazermos todas as pessoas de longe da paróquia para podermos estarmos juntos, e um dia, uma vez por mês. Então fazemos na primeira sexta-feira do mês. Então, celebramos a missa com oração de cura e libertação, não é missa de cura e libertação, né? Muitas pessoas, a gente é orientado a não falar assim, porque a missa já tem o seu valor singular, né? A missa é esse ápice do encontro com Deus, e esse encontro com Deus nos proporciona, né, já essa cura, essa libertação, toda a vida de Deus para nós. Mas dentro dessa missa, então, nós fazemos, estendendo um pouco mais essa intimidade com Deus, a oração de cura e libertação. Então, chamamos a missa com oração de cura e libertação. Então, como eu dizia, eu comecei a celebrar essa missa mais com esse intuito, de reunir o nosso povo para rezar,
para estar com Deus. Estar com Deus e estar conosco, entre nós, né? A comunidade se conhecendo, como eu falei, por ser muito grande, às vezes as comunidades fiquem cada um na sua, né? Não se reúne muitas vezes, ou só se reúne pela Páscoa e outra, o Corpus Christi, né? Que as missas são aqui na paróquia. Mas essa missa, então, da primeira sexta-feira do mês, nos proporciona esse encontro maior entre nós. É a festa da comunidade, né? E nós nos dirigimos a Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima, e pedimos essa cura, né? Essa libertação para os nossos males, para as nossas feridas do corpo e da alma. E confesso que tem sido um momento assim muito especial de Deus para nós, né? No início, quando eu comecei a celebrar a missa, eu não sou muito, né, não tenho, até as pessoas falam, nossa, padre, o senhor é carismático, né? Confesso que eu não sou carismático, entre aspas, né? Assim, da renovação carismática, né? Mas confesso que quando eu comecei a celebrar essas missas, Deus falava ao meu coração e fala ao meu coração de uma forma diferente, né? Então, eu tenho experimentado o poder de Deus de uma forma muito extraordinária, e o meu povo também. Muitas coisas têm acontecido, graças a Deus, para o benefício do povo, né? E uma coisa muito interessante também, que as pessoas, e eu tenho percebido nas pessoas, através dessa missa, também é a conscientização de que a cura não é uma mágica de Deus, um estalar de dedo, ou, né, a gente vai lá, pede a cura e Deus cura instantaneamente. Não é assim. E eu tento, nas minhas pregações, sempre falar isso para as pessoas. Deus cura com a nossa participação, né? A cura de Deus é um processo, é de dentro para fora, né? Então, graças a Deus, tenho visto muitas coisas, muitas bênçãos de Deus acontecendo. Eu digo até que às vezes as pessoas se utilizam dessa relação, né, de cura para tentar atrair algumas pessoas. Não gosto muito de entrar nesses assuntos, mas sim. Às vezes é necessário, né? Uhum. Tem algumas igrejas que, em especial, né, algumas igrejas protestantes, sim. que transformam isso num lobby, né? Uma forma de atrair as pessoas para curar, e às vezes a gente vê umas curas, né? Um desejo de uma prosperidade, um desejo de uma... Assim, exato, que ilude às vezes as pessoas mais necessitadas, os que têm necessidade, respeito tudo isso, respeito, né? Mas e isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm dentro dela, né? Mas como é que eu vou entrar nesse assunto para não ferir as pessoas? Porque tem pessoas que acreditam, e a gente tem que se respeitar isso, né? As pessoas acreditam, vão e tem que ser respeitado porque Deus age, né? Claro, sem dúvida. Das pessoas conforme Deus quer, não como o homem quer, não como o Léo quer, mas Deus age, né? Então, padre, como a gente definir isso, como a gente perceber isso no meio de uma missa, que nós estamos sendo curados, né? Para a gente não poder entrar naquele exemplo, né, das pessoas que são curadas, mas na verdade não estão sendo induzidas a pensar dessa forma. Como é que as pessoas reagem nesse sentido? Como o senhor vê isso? Não, sem dúvida, existe hoje todo um trabalho em torno disso, né? As pessoas, infelizmente, tentam tirar vantagem com o poder de Deus, infelizmente. E não é bem assim que Deus age, né? Nós não podemos permitir, né, que eu, por exemplo, não posso usar a minha missa para enganar as pessoas, incentivá-las, induzi-las, seduzi-las à cura, e para que elas venham somente na missa para eu tirar proveito disso. Ou eu queira encher a minha igreja, então vou fazer uma missa de cura, nada disso, né? Isso aí eu estou pecando contra Deus e contra o povo, falta de respeito, né? E a minha missão vai por água abaixo, né? A minha missão é fazer com que as pessoas conheçam a Deus, é evangelizar. E, portanto, muitas vezes, muitas pessoas que participam da missa aqui, eu sou muito claro e sou muito realista na minha pregação. A minha pregação é doa quem doer. Vem mesmo aquele que quer encontrar com Deus. Eu não proclamo curas assim, né, como muitos, venha, você vai ser curado, nada disso, né? Não é assim. Então, mas a gente vai vendo isso acontecendo, infelizmente, né? Uma atração das pessoas somente pela cura, pelo milagre,
pela teologia da prosperidade, né? É loucura você chegar no altar e até preguei semana passada, eu falava isso na minha missa, né? Vocês nunca vão me ver subindo no altar e dizendo, olha, se você colocar R$100 na minha conta, na conta da igreja, na semana que vem na tua carteira vai aparecer 1.000. Isso é loucura, né? As pessoas, e tem gente que acredita nisso. Então, eu não posso seduzir as pessoas, enganando as pessoas, dizendo que elas vão ganhar mais se elas me derem isso, elas vão serem curadas se elas fizerem isso, aquilo. Não é isso, não é assim, né? E Deus não age dessa forma. Deus não age assim. Deus não é interesseiro. Deus age por amor na nossa vida. E Ele dá a sua graça, o seu amor, derrama a cura, a libertação, a sua vida àqueles que pedem. Mas é um processo. Não é como eu dizia, né? Não é uma coisa instantânea. Claro, Deus cura sim, o milagre acontece. Sim, não estou negando o milagre, acontece. Quando nós olhamos o Evangelho, quantas pessoas foram curadas com o toque de Jesus, né? Quantas pessoas foram libertadas de demônios pela fala apenas de Jesus, instantaneamente. Mas Deus hoje, Ele quer agir na nossa história não dessa forma. Ele quer agir na nossa história fazendo com que o homem tenha um encontro vivo com Ele. Porque, infelizmente, acontece é engraçado, eu sempre prego isso também nas minhas missas, uma duplicidade de vida. As pessoas dentro da igreja buscam uma coisa, um encontro com Deus, e aquela coisa, quero ser curado, mas na sua vida cotidiana não querem assumir o compromisso com Deus. É por isso que uma vida contrária àquilo que Deus quer, né? Eu quero a cura de Deus, mas eu não quero viver como Deus quer. E a cura não acontece por causa disso, né? E aí são curas que acontecem psicologicamente, né? Curas psicológicas, e na verdade não curas reais, né? É o que a gente está presenciando por aí, né? Pessoas que se disseram curadas e agora reclamam, não curou nada. Então não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Né? É sugestão. Isso, né? E às vezes as pessoas são até magoadas disso, desse Sim. processo. E ao invés de evangelizar, chocam as pessoas e as pessoas não querem mais saber de Deus, infelizmente. Né? Esses dias, eu visitei uma família que ligou para mim e disse, padre, nós estamos uma semana que não dormimos, porque teve um determinado senhor aqui que ele fez uma oração na minha casa e falou que aqui dentro tem um demônio e que eu seria curado, que eu seria curada, eu e minha família, curada, libertada, se eu fosse para a igreja deles. E o demônio só sairia se eu fosse para a igreja deles. Então isso me chocou um pouco, né? Quer dizer, a gente toda essa história toda, né, é por ameaça, é por chantagem, opressão, né, opressão, pressão psicológica. Então, não é assim que se evangeliza, né? A gente evangeliza lançando a palavra de Deus, né? Ensinando as pessoas a amarem a Deus e a viverem de acordo com o Evangelho. Aí a cura acontece. Quando há um encontro da vontade de Deus com a minha vontade e eu entro na dinâmica de Deus, aí acontece a cura e a libertação. Aí essa é a verdadeira cura. O Evangelho vai mostrando isso em vários momentos, né? Se nós formos analisar, todas aquelas pessoas que se encontraram com Deus, elas se encontraram com Deus dentro de uma dinâmica. Elas foram devagar se encontrando e o ápice desse encontro é a cura da física e a libertação dos pecados. Eu até digo ao Senhor algumas relações, assim, alguns milagres fantásticos, né? Que eu tenho assim, o Senhor está me fazendo. Quando o Senhor vai ressuscitar, Ele pede para que possamos tirar a pedra. Quando ele fala com Bartimeu, lança-se a capa fora. A atitude do homem também tem que participar. O homem também tem a participação. Ele faz valer também a sua participação, né? Temos as nossas responsabilidades, né? Exato. Não podemos... são dois extremos, né? Acreditar que nós podemos fazer por nós mesmos ou acreditar que Deus vai fazer tudo por nós. Então, são dois extremos que não devem ser considerados. Existe aí a questão, a graça, ela age com a nossa busca, com o nosso esforço, né? Com a nossa participação.
Deus quer essa participação para poder agir na nossa vida, né? Porque tem que ter a nossa ação também. Eu lembro, eu sei disso e sei que Deus, primeiro vai, aquilo que é do homem, eu digo isso, né? É do homem, né? Aquilo que é de Deus, é de Deus. A nossa parte tem que fazer. Eu também sei, padre, que algumas pessoas, muitas das vezes até, conheço pessoas que pararam de tomar remédio por causa disso. Pessoas que deixaram de procurar atendimento hospitalar por causa disso. Sim. Pessoas que tinham remédio controlado, que a partir do momento que ouviu uma palavra como essa, parou de tomar. Né? Aquilo me preocupou muito, porque eu sei que não é para isso, né? Sim, sim. É triste porque você entende que... Por que existe a medicina? Né? Por que Deus permite que os médicos descubram as curas, os remédios para determinadas doenças, né? Então, porque Deus quer curar através do natural, né? Deus quer curar através daquilo que é do natural, do ordinário. Claro, Ele cura também pelo extraordinário, aí é o milagre. Mas a primeira cura de Deus é pelo ordinário, né? Você está com dor de cabeça, qual o natural? Toma um comprimido que vai passar, né? Tem que se entender por que você está com dor de cabeça. Talvez um aviso, você vai ficar resfriado. Sim, claro. Você não está desprezando o poder de Deus. Claro, você dá dor de cabeça, você dá uma febre, ajoelha no chão, pede a Deus, Senhor, me cura. Mas não pode. Não pode ficar só nisso, me cura. Né? Vai ao médico, porque essa febre, essa dor de cabeça, ela é... Né? Ela é uma pontinha de um iceberg que está por aí, né? É uma manifestação de algo que é maior. Então, padre, nós estamos chegando no nosso primeiro intervalo, nosso primeiro bloco. A gente vai entrar num intervalo rapidinho e eu vou começar no próximo bloco falando de uma palestra do Padre Léo, que ele falava de um cavalo, que o cara tinha deixado o cavalo lá na frente lá e foi falar lá e eu ria muito com essa pregação. Amigos, não sai daí, pois já voltamos. Bom, amigos, estamos aqui batendo um papo com o nosso Padre Luiz Vitorino, aqui da comunidade de Venda Nova, né? Veio lá de Magé. A gente está conversando com ele aqui sobre essa questão de cura e de confiança em Deus, tem que se confiar em Deus, na ação de Deus. Eu lembrava ele de uma brincadeira que o Padre Léo fazia em suas pregações, que chegou um homem para ele, falando, eu confio em Deus. Eu confio, falando para o padre, eu confio. Tanto é que eu deixei meu cavalo solto lá fora. Falei, meu amigo, vai lá prender seu cavalo, vai. Isso não é fé, Exato. Né, Deus não se ocupa daquilo que nós podemos fazer, né? Deus não se ocupa. Se eu posso fazer, se eu posso tomar o remedinho para a minha dor de cabeça, Deus não vai se ocupar da tua dorzinha de cabeça, viu, meu amigo? Né? A gente tem que agir também, né? Não é assim. E Deus age, padre, nessas questões também, porque... assim, na questão financeira, Deus age. Claro. Né? Deus nos dá sabedoria para a gente aprender a lidar com essas coisas, com nossas impulsões. Né? Ele age nessas relações também financeiras, age nas questões das doenças, mas a gente não pode deixar de perceber que tem que ter essa questão do homem. Né? O homem tem que fazer sua parte. Né? Senão, é como se a gente estivesse utilizando de Deus. Às vezes eu vejo, padre, assim, eu não gosto de entrar muito nessa, eu vejo que algumas pessoas se utilizam de Deus igual cartão de crédito. Eu precisei, Exato. Né? Ou então eu preciso fazer uma ligação, boto o cartão no telefone e vou lá e ligo, né? E não é assim, né? Assim. E às vezes se decepciona. Esses dias eu falava na missa que às vezes nós procuramos a Deus na dor, né? O meu marido está muito violento dentro de casa. Eu vou buscar a igreja, eu vou naquela missa daquele padre e eu vou conseguir alguma coisa. Ou então eu estou passando por uma situação difícil financeira, então eu vou àquela missa e eu até falava, não se assuste que quando você vier para a missa, o teu marido começar a te espancar. Ou não se assuste quando você vier para a missa, as coisas financeiras se dobrarem, né? O problema. Ou seja, às vezes a gente quer que Deus resolva as coisas rápido para a gente. E acha que aquela minha atitude de ir ali, eu vou conseguir a bênção e a graça de Deus, mas eu não quero mudar de vida. Né? Ou está preocupado só com a cura e com a libertação. Quando a cruz aparece, a gente foge. Esse é um grande problema. Aí querem tirar a cruz. Eu sempre falo da frase de Satanás, né? Sempre falo dessa frase, que Satanás quer enganar os filhos de Deus.
E aquela frase, para de sofrer. Essa é a frase que saiu do interior do coração de Satanás. Porque o chamado que Jesus nos fez foi outro. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Padre, uma das coisas assim que assim, me leva até a ter a curiosidade, acho que isso também, se o senhor me permite isso, né? Como é que se dá esse momento, né? Como é que o senhor pressente essa questão da cura? Como é que é realizada nesse momento da missa? Como, se o senhor puder explicar isso pra gente, né? Sim, sim. É mistério de Deus, né? Nós fazemos logo depois da homilia, né, assim, a gente não se deve ferir a liturgia, né? A liturgia tem todo um processo. Mas logo depois da homilia, fazemos um momento de oração profunda. Eu costumo apagar as luzes da igreja para que as pessoas fiquem bem à vontade, porque ali as pessoas choram, as pessoas falam, né? Com Deus, presença de Deus. E eu começo invocando a presença do Espírito Santo, pedindo o Espírito que vem fecundando o nosso coração, sondando nossas necessidades. Jesus sabe, né? Jesus conhece o nosso interior, conhece as necessidades do ser humano, conhece no mais íntimo aquilo que se passa na vida de cada um. E vou pedindo a esse Espírito, como pastor, como consagrado, eu peço muito em nome do meu sacerdócio, porque eu confio muito no meu sacerdócio. O Senhor ungiu essas mãos e no Evangelho ele mesmo diz: vocês farão curas em meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês farão coisas maiores do que eu faço. Então eu acredito nisso. Então eu imponho as minhas mãos e invoco o poder sacerdotal que ele me deu. Eu confio no poder que Deus ungiu, sem querer ficar, né, exaltando a minha pessoa, mas eu exalto o meu sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Então, e a partir desse sacerdócio eu invoco o Espírito Santo. E peço que as pessoas invoquem, peçam. E ao longo da oração, Deus vai dando algumas pistas, né? Algumas imagens, palavras, né? Às vezes, algumas palavras. Na última missa que eu celebrei, eu me lembro que foi a imagem de uma menina. Isso foi há 2 meses atrás. Uma menina que precisava muito se confessar. E eu via a imagem de um coração batendo forte. Né? E pedia muito a Deus para me dar o discernimento, para não falar besteira. Às vezes, de repente, é coisa da nossa cabeça, né? E é engraçado que eu peço sempre a Deus que me confirme 3 vezes, para não ser coisa da minha cabeça, né? Por que eu estou pensando em coração? Não falei nada de coração, né? Eu fiquei imaginando, né? Não falei nada de coração, mas, bom, Deus me deu a visualização 3 vezes, né? E pedi a Ele o que o Senhor quer com isso, interiormente, né? Aí veio a questão da angústia. Então, uma angústia, e vinha, né, a palavra uma menina, angústia. E comecei a rezar por essa situação, pedindo a Jesus que me mostrasse. E falei: olha, se você está passando por essa situação, né, Deus está me mostrando que tem uma menina que está numa angústia muito profunda e seu coração está apertado. Você precisa falar com o padre uma coisa que você nunca falou na tua vida. Procura o padre depois da missa. E acabou a missa e eu fiquei esperando. Eu tinha tanta certeza que aquela menina ia me procurar, que eu fiquei lá na sacristia esperando. E daqui a pouco vem ela em prantos, né? E me fez uma confissão que me arrepiou, né? Uma confissão assim muito... Eu lembro que eu passei ali 45 minutos com aquela menina. Então, são coisas assim que Deus vai mostrando, que Deus vai trabalhando para a edificação do povo, né? Para a salvação das pessoas. Então, é mais ou menos assim esse processo, né? E Deus mostra para quê? Para curar. Então, entendam que a cura daquela menina não foi naquele momento. Aquela menina foi curada pelas minhas mãos sacerdotais, na hora que eu absorvi os seus pecados. Então, a cura não foi assim instantânea, né? Foi um processo. Começou na missa
E ela teve que ir à confissão, se libertar dos seus pecados para ser curada. Digo até mais, começou no momento que ela saiu da casa dela, que ela Exatamente, aceitou o chamado. exatamente. Ela saiu de casa indo em direção à missa, né? Exato. Então, é assim, né? São essas coisas que acontecem no momento da oração, né? É a invocação do Espírito Santo e essa confiança no sacerdócio que Deus me deu, que é para curar, para libertar, para salvar. Eu confio naquilo que Deus me deu. Nem por isso, padre. Sim, padre, eu gostaria que o senhor, nós estamos chegando no final do nosso programa e gostaria, assim, de uma forma muito especial, que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, e também para convidar as pessoas, Sim, né, para essa missa, quem sabe, né, as pessoas que estão ouvindo aí possam vir participar, como está aqui eu, nosso amigo Teco, meu amigo Neco. A gente já está assim, a gente já estava conversando que a gente quer estar nesse momento também, vivenciar isso também, para as pessoas poderem assistir, né? Ver, né? Claro, claro. Então, queridos filhos, a mensagem que eu deixaria é exatamente com relação à missa. Participar da missa com o coração cheio de alegria e de esperança. A missa, eu dizia, é esse encontro íntimo com Deus e é o ápice da nossa oração. E quando nós estamos na missa, Deus se inclina até nós e escuta a nossa oração. Então, você quer de fato ser abençoado, participa da Santa Missa, mas de coração aberto. Não como um peso, não porque eu tenho que ir para a missa, porque senão não for eu vou ter que confessar que é pecado. Não, é ir à missa porque eu tenho necessidade de Deus. E buscando essa presença de fato de Deus na tua vida, você vai ver que Deus vai te dar muito mais do que cura e libertações, né? Deus vai te dar uma vida nova para poder caminhar com Ele. E muito mais do que cura e libertações, às vezes nós buscamos a Deus somente por isso, né? Não. Deus, às vezes, precisa curar o nosso coração para nós entendermos as nossas cruzes, para que nós possamos viver diante daquele câncer, diante daquele problema de doença, seja ela qual for, diante daquela situação de desemprego, ou uma situação, seja qual for, diante daquela cruz. Deus quer curar o nosso coração para que nós possamos entender essa situação e continuar caminhando com Deus. É essa a verdadeira cura que Deus quer fazer em nós. E se você quiser participar conosco, nós fazemos na nossa paróquia toda primeira sexta-feira de cada mês, às 19h30, aqui no Salão da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Venda Nova. Então fica aí o convite. Se quiser participar conosco, fique à vontade. Tenho certeza que vier, vai participar de um momento muito fecundo na presença de Deus e tua vida sairá com certeza transformada pela graça do Senhor. Amém. Aí, deixo para você a bênção que Deus me deu. Sou dispensador da bênção de Deus e eu confio nisso. Então, que Deus te dê a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela imposição das minhas mãos sacerdotais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fica na paz.